Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a gente vai dar prosseguimento à nossa série sobre commodities e vamos falar especificamente sobre um grupo de commodities que eu acho que tem muito potencial para o futuro, principalmente por estarmos no Brasil, que são as commodities agrícolas. Então, se você quer saber mais sobre esse segmento, fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bem benéfico para todo mundo. Vou apresentar algumas tendências, drivers, empresas que talvez você não conheça, porque o que acontece é que grande parte das empresas ligadas a esse segmento, mesmo que o segmento seja gigante, essas empresas elas são pequenas, são small caps, tá? Mas antes de começar, se você caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar de Status Invest, se inscreve. A gente produz muito conteúdo ligado ao mercado financeiro, ligado a investimentos, ligado a mindset, educação financeira, que pode ajudar você, como investidor, daqui para frente, tá? Segundo ponto, deixa um like nesse vídeo, isso não custa nada para vocês e ajuda muito o canal a crescer. E por fim, deixa nos comentários, você já conheceu o Citoro, o que você acha? Trabalha na cadeia? Deixa nos comentários feedback sobre o que vocês querem para os próximos vídeos da série. Fiquem à vontade de pedir, tá bem? E aí, para começar, falando sobre o agro, eu acho que acaba por ser intuitivo a gente pensar que o Brasil ele é um país muito forte no agro, mas nem sempre foi assim. Quando a gente pega, por exemplo, o PIB, a relação do PIB do agro em relação ao PIB total do Brasil na década de 60, 70, a gente vê que era menos que 10%, tá? Hoje em dia, a gente está falando de 26,6% em 2020, o ano de 2021 ainda não fechou com os resultados, tá? Mas em 2020, o agro ele representou aproximadamente 26,6%, um crescimento bastante relevante, tá? Nos últimos anos, em 2014, a gente está falando de 18,7% do PIB, mais ou menos aí 1,4 trilhão de reais, tá? Foi evoluindo com o passar do tempo, muito porque o PIB também permaneceu, o PIB geral ele permaneceu constante ou até caiu em alguns períodos, o PIB agro ele aumentou a sua representatividade. Em 2016 a gente teve 22,3% do PIB vindo do agro, e aí o recorde em 2020, 26,6%, mostrando a relevância desse segmento. E aí, o carro-chefe basicamente é a soja, tá? Desse segmento, e a gente tem poucas empresas na bolsa que se expõem a essa commodity. E aí, quando a gente olha a bolsa brasileira, ela está muito mais ligada a bancos, minério e óleo e gás. Commodities agrícolas, que representam 1/4 do PIB brasileiro, não tem quase nada. Então, acho que é uma oportunidade do investidor olhar, é uma oportunidade para o investidor olhar, uma oportunidade para o investidor procurar e estudar acerca disso. Por quê? Porque o Brasil é muito forte. Quando a gente pega algumas commodities agrícolas, alguns produtos agrícolas, o Brasil é o top no ranking tanto de produção quanto de exportação. Então, o suco de laranja, o Brasil ele é o principal produtor e o principal exportador do mundo. Quando a gente pega café, soja também, o Brasil é o principal produtor e exportador do mundo. Açúcar também, acaba por ser um maior exportador. Um outro player bem grande de açúcar é a Índia, tá? Mas açúcar também, o Brasil é muito forte nisso e acaba por impactar etanol também, que acaba entrando na cadeia do açúcar e álcool. E por fim, o milho. O Brasil ele não é o maior produtor, mas se a tendência se manter, a gente deve tomar aí o primeiro lugar nos próximos anos, nas próximas décadas. A gente atua em terceiro lugar hoje em dia, tá? Por que o Brasil cresceu tanto? Como o Brasil cresceu tanto? Existem alguns fatores que explicam isso, dois principais. Nesse gráfico vocês conseguem ver a evolução da produtividade no Brasil. Em vermelho a gente tem a produção, que ela cresceu exponencialmente, mas ela cresceu exponencialmente por dois motivos. O primeiro é porque a área plantada cresceu. Em 1977 a área plantada era cerca de 37,3, cresceu para mais de 65, quase 66, ou seja, quase dobrou nesse período, tá? E aí, quando a gente olha além da área plantada, o Brasil também investe muito em tecnologia agro, tá? Então, melhoramento de sementes, melhores insumos, fertilizantes defensivos, entre outros pontos. Isso fez com que a produtividade pulasse de 21 sacas por hectare para 65, o que é um aumento expressivo, tá? E aí acaba que, somando tanto o aumento da área plantada quanto o aumento de produtividade, a gente tem um aumento de produção exponencial. A tendência é que isso continue crescendo. A gente deve ver no futuro
e é o que tem ocorrido, uma migração da pecuária para a plantação, para a lavoura. É o que aconteceu no Mato Grosso, é o que aconteceu no Centro-Oeste, é o que está acontecendo no Mato Piba. Então, quem investe no agro já deve ter ouvido falar no Mato Piba. O Mato Piba, basicamente, é a região da expansão, da frente de expansão agrária, tá? Maranhão, do Mar, o Tocantins, o Piauí, Piauí e o Bahia. Então, são esses 4 estados que compõem o principal zona de expansão rural do Brasil, onde se tem aumentado muito a área de produção, tá? E aí, sobre os principais drivers que norteiam esse setor e por que faz sentido esse segmento, por que ele é sustentável no longo prazo, são 2 principais. O primeiro tem a ver com a população global. Quando a gente pega agro, em geral, a gente está falando de alimentos. E quando a gente fala de alimentos, a principal finalidade desses alimentos, ou o problema que ele resolve, é a fome. E a fome aumenta conforme se aumenta a população, né? Por óbvio. E a população mundial, segundo a ONU, deve chegar em 9,8 bilhões de pessoas até 2050. É um número bastante relevante, é um crescimento bastante forte, e vindo principalmente da Ásia, alguns países da África, tá? Que consomem muito. E aí o que ocorre? Esses países, eles não têm tanto mais capacidade de aumentar a sua área plantada. Então, essa alimentação, esses alimentos, eles têm que vir de outro lugar. E o lugar de onde eles vão vir vai ser do Brasil, principalmente, tá? O Brasil, ele tem a maior relação entre área explorável e área utilizável. O que isso significa? A área explorada do Brasil é muito grande ainda, tem muito lugar para explorar em relação ao que já se tem explorado. Então, a área deve crescer muito para conseguir suprir essa demanda global por alimentos. Segundo ponto, que também influencia, aumenta a demanda por commodities agrícolas, é o PIB per capita. O que é isso, João? Basicamente é a renda das pessoas. Quanto maior a renda das pessoas, mais elas consomem carne, e a carne acaba por puxar soja e outros grãos que servem de alimentação para bois, aves e suínos, tá? Para a cultura bovina, suína e de aves. E aí, por conta disso, a gente deve ter aumento do PIB per capita. Esse PIB per capita global, ele aumenta. Essa é a tendência vista desde 1920, tá? E com o aumento desse PIB, a gente tem um aumento de consumo. Se a gente tem um aumento de consumo, a gente tem um aumento na demanda. E aí, se precisa ter um aumento na oferta para compensar, senão o preço dispararia. E aí, essa oferta tende também vir do Brasil, como eu já comentei. São esses os principais pontos, são esses os principais drivers que norteiam o investimento em commodities agrícolas, tá? E aí, quando a gente fala em commodities agrícolas, quais são as empresas? Como eu mencionei no vídeo anterior, eu não invisto em commodities, porque commodities não geram caixa, né? As commodities, elas não trazem fluxo de caixa para o acionista, não pagam dividendos nem nada, então eu prefiro muito mais investir em empresas do que na própria commodity. Por quê, João? Basicamente porque a empresa, ela consegue trazer ganhos de eficiência além do ganho do preço da commodity. Vou dar um exemplo, tá? Existem algumas empresas no Brasil, como, por exemplo, a SLC, que ela tem aumentado a produtividade, tá? Então, se a empresa ela consegue aumentar a sua produtividade, ela tem um ganho. E se o preço da commodity sobe, ela tem um outro ganho. Então, ela ganha produtividade e ganha no preço. Se a gente investir só na commodity, a gente só teria o ganho do preço, tá? Então, e aí quando se diminui o preço, a SLC continua por ser lucrativa, muitas vezes, tá? É dolarizado esse preço, então tem exposição principalmente ao mercado externo, o que não se vê na commodity, tá? A commodity, ela é muito mais algo passivo, tá? Que não tem eficiências operacionais, não tem ganhos de escala, não tem ganhos de logística, que a gente vê nas empresas. E quais são as empresas desse setor? Eu trouxe aqui no Status Invest, nossa plataforma preferida, queridinha nossa, algumas empresas que eu acho que elas são interessantes para serem estudadas, tá? Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Aqui eu trouxe a Boa Safra, 300, Brasil Agro, Galaxy, tá? A Agro Galaxy e a SLC. Cada uma delas tem uma dinâmica diferente. Isso não é uma recomendação para nenhuma delas, tá? Só estou dando um norte para vocês, explicando um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês entenderem, ver qual que faz mais sentido no seu perfil, para vocês estudarem, correrem atrás. Até se vocês quiserem algum vídeo sobre esse segmento, sobre alguma dessas empresas, deixe nos comentários. Eu vou dar uma olhada, se tiver alguma muito pedida, eu posso gravar um vídeo especial sobre ela, tá?
Mas basicamente, eu vou começar comentando sobre a SLC e a Brasil Agro, tá? Que são as mais fáceis de ser entendidas. Quando a gente pega a SLC, o que a SLC é? Basicamente, a SLC é uma produtora agrícola. É uma empresa que produz. Ela busca, basicamente, produtividade e ganha com grãos aumentando seus preços, algodão, etc. Tá? O que a SLC faz? Ela tem as suas fazendas, ela planta em cima dessas fazendas, ela planta algodão, soja, milho, entre outros produtos, tá? E aí ela vende esses produtos. Como é que ela vai ganhar o dinheiro? Basicamente no quanto que ela conseguiu vender essa commodity, menos quanto custou para produzir essa commodity. Então a SLC, ela basicamente é o padrãozinho agricultor rural, tá? Por assim dizer, simplificando o business da companhia. Ela está com PL bastante interessantes, 9 vezes. Ela é uma empresa já mais madura, já maior, então acaba que o PL está um pouquinho abaixo do setor. A Brasil Agro, ela também produz, então ela também é uma produtora rural, e aí só um comentário sobre a SLC, ela tem crescido muito no arrendamento de terra, no modelo mais asset light, mais leve em ativos. Então o que acontece? A SLC, ela arrenda terras de terceiros, planta nessa terra, ela não precisa desembolsar um capex muito grande inicial para comprar essa terra, então ela acaba por ter uma maior rentabilidade. A Brasil Agro, ela é um pouco diferente. Ela também atua com a SLC, plantando, cultivando e depois vendendo commodities agrícolas. Então, ela está ativa, está exposta ativamente ao preço das commodities. Porém, a Brasil Agro ela faz o desenvolvimento de terras agrícolas. O que é isso, João? Basicamente, ela compra terras agrícolas com baixa produtividade e melhora essas terras agrícolas e vende elas mais caras no futuro. Ela tenta comprar na baixa do ciclo e vende na alta do ciclo. Então ela tem esses dois vieses, ela tem essas duas linhas de receita. E é até por isso que ela está com um yield muito elevado. Por quê? Porque em 2021 as terras agrícolas elas valorizaram muito, muito mesmo. Tá? A Brasil Agro conseguiu fazer algumas vendas importantes e essas vendas elas são, em geral, distribuídas para o seu acionista. Então ela distribuiu um yield muito interessante, próximo de 10%. Tá? Perspectivas para o futuro rapidamente sobre o Brasil Agro, a tendência é que ela deva manter essa estratégia de comprar terras em período de baixo e vender no período de alta. A gente está no período de alta, então eu não me surpreenderia se ela vendesse mais terras e pagasse mais dividendos. A Boa Safra e a 3Tentos são empresas novatas na Bolsa. Então, quando a gente pega a SLC e a Brasil Agro, a gente tem um histórico mais longo. Quando a gente pega a Soja 3 e tem 3, são novas, são small caps. O Brasil Agro tem market cap de 1 bi. A 3 tem de 3 a 4 bi aproximadamente, tá? 4 bi e pouco. É um pouquinho maior que a Brasil Agro. E a AgroGalaxy também é uma small cap que acabou fazendo seu IPO recentemente, tá? Então são 3 empresas que fizeram seus IPOs recentes e todas elas têm uma tese de consolidação do setor. Por quê? O setor agro ele é caracterizado por uma concorrência muito informal e fragmentada. Esse é um ponto bem interessante de ser comentado. O que acontece é que a informalidade toma conta e aí empresas com maior escala tendem a ter maiores ganhos, maiores margens e consolidar o setor. Quando a gente pega o mercado americano, que ele já é muito mais maduro, os 5 principais players correspondem a 40% do mercado, por exemplo, de varejo de insumos. No Brasil, o principal player tem 10%, 5 principais não tem 20%. Então, é um mercado muito fragmentado que tende-se a consolidar. A Boa Safra ela vende sementes de soja, então ela está no elo da cadeia, especificamente a sementes de soja é o principal player do setor disso. Tá? A 3Tentos e a AgroGalaxy, elas vendem não só sementes, mas insumos. O que seria isso, João? Basicamente ela vende semente, defensivo e fertilizante. A 3Tentos origina grãos, então ela compra os grãos, faz o trabalho uma trading, a AgroGalaxy também. Porém, a 3Tentos ela também é industrial, então ela produz biodiesel e farelo. Tem todo um ecossistema, uma empresa bem interessante também. A AgroGalaxy e a 3Tentos, elas são, por assim dizer, concorrentes, mas o que ocorre é que a 3Tentos, ela prefere ou foca numa expansão orgânica, uma empresa muito mais familiar, enquanto a AgroGalaxy é uma junção de várias empresas e tem o foco no crescimento inorgânico. Então, o PL do setor ele é bem descontado. Quando a gente pega o PL total, é um PL de 12 para empresas com forte crescimento, é um PL baixo. Muitos se questionam sobre por que esse PL é tão baixo.
Algumas vertentes dizem que é por falta de entendimento da Faria Lima sobre o setor agro, precifica mal o setor, é um ponto no entendimento. Existe uma questão de sazonalidade, que o agro, o calendário dele é diferente do calendário normal. O calendário dele começa basicamente em agosto e termina em julho. O calendário normal começa em janeiro e termina em dezembro, né? A plantio é feita a partir de agosto, a colheita é feita a partir de fevereiro, março. Então, acaba que existe uma sazonalidade, existe uma necessidade de capital de giro muito maior, porque são ciclos mais longos, tá? Em geral, quando a gente pega uma empresa de varejo, a gente está falando de um ciclo curto, um ciclo aí de 1, 2 meses para recebimento e pagamento de fornecedores. Quando a gente pega o agro, são 6 meses. Quando a gente pega o endividamento do setor, é um endividamento muito baixo, tá? Muito baixo. Dívida líquida sobre patrimônio líquido da média 0,15. Quando a gente pega a dívida líquida sobre EBIT, é negativo muitas vezes. Por quê? Porque a dívida líquida é negativa. Então, acaba que é um setor pouco alavancado, com rentabilidade muito alta. Então, a média do setor é quase 20% de ROI que é acima de 10%. É bem interessante. Então, eu acho que é um setor que o Brasil se beneficia muito por conta do seu clima, por conta de questões de escala. Então, o Brasil é um país continental, tem climas variados, tem água em abundância, isso faz com que a gente se destaque no segmento agro. E é isso, pessoal. Essa era a ideia do vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ficado muito claro toda essa questão de agronegócio, commodities agrícolas e quais são as tendências, quais são as empresas. Esse é o objetivo nosso, ajudar vocês como investidores, tá bem? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.